Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, por gentileza. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus que nós começamos a semana passada, né? Falamos sobre as criaturas celestiais. Começamos a falar sobre os anjos, né? E falamos sobre a criação do universo, onde os anjos foram formados, e falamos também a respeito do momento teológico, né? Nós falamos que Jesus não é o arcanjo Miguel, né? Nós tivemos esse momento teológico e vimos aí a diferença entre o arcanjo Miguel e Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os anjos, as criaturas celestiais, e nós vamos ler Os irmãos estão com o livro da Declaração de Fé? Estão todos aí, né? O capítulo de número 8, página 74, é isso? 87. Obrigado. Esqueci de pegar o meu livro ali, mas a página 87, né? E nós vamos fazer a nossa leitura da Declaração de Fé, página 85. Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. O versículo que traz base, né? Nós temos dois versículos. Eu vou ler o de Neemias 9:6, que nos diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ou seja, os anjos foram criados antes mesmo do homem, do universo, e esses seres são considerados um exército de Deus, e eles adoram a Deus de forma ininterrupta, de forma contínua. Hoje, irmãos, nós vamos começar na página 86 e vamos ver que os anjos são criaturas espirituais, têm poderes extraordinários. Os anjos são poderosos. A semana passada vocês se lembram que eu falei que um anjo só matou 185 mil pessoas. Um anjo só. E depois nós fizemos menção também lá no Egito, numa noite só ele matou todos os primogênitos. Ou seja, um anjo tem muito poder. Nós vamos ver que esse poder do anjo é muito superior ao do homem, né? Nós vamos ver que eles são seres inteligentíssimos também. A inteligência de um anjo é superior à nossa inteligência. Nós vamos ver também que eles foram criados antes mesmo do ser humano. Nós vamos ver que eles estão com Deus, que porém eles não têm a onisciência nem a onipotência, ou seja, eles não têm as qualidades de Deus. Eles não sabem o futuro que eles sabem é o futuro que nós sabemos, aquilo que foi revelado por Deus. Ou seja, aquilo que está oculto em Deus, só o Espírito Santo de Deus sabe, ok? Os anjos não sabem. Os anjos não têm poder de ler mentes, de saber o que você pensa. É lógico, até Satanás, né? Os demônios, eles têm uma vantagem, porque existem demônios familiares que acabam
conhecendo você, né? Conhece teu avô, teu bisavô, e aqueles demônios ali vão ali sondando. Então, de repente, ele sabe alguns pontos fracos ali teu, de acordo com as atitudes que você tomou durante a sua vida, mas eles não conhecem o teu pensamento. Amém? Que bom, né? Que eles não conhecem os nossos pensamentos. Mas Deus conhece, sonda todos. Por isso que nós temos que pedir perdão até quando nós pecamos em pensamento. Pensamento. Hoje eu já precisei de pedir perdão aqui. Hoje eu fiquei meio alegre com uma coisa que aconteceu. O camarada me deu muito trabalho e deu uma coisa errada com ele lá e eu me alegrei. Aí quando eu cheguei aqui eu falei: Deus, me perdoa por ter me alegrado com aquilo, né? Me perdoa. Não era para mim me alegrar com aquilo. Não era. E às vezes a gente quer ter a vingança nas nossas mãos e achar assim: não, toda vingança pertence a Deus, né? Nós não podemos nos alegrar. Até a Bíblia nos relata que Deus havia ordenado que uma nação destruísse Israel, mas não era para eles se alegrar com aquilo, e eles se alegravam, tinham um prazer em fazer aquilo, e Deus foi lá e castigou aquela nação. Por quê? Porque era a ordem de Deus que eles entrassem lá em Israel, causasse o caos, mas não era para eles ficarem alegres com aquela barbaridade que eles estavam fazendo, porque eles eram apenas um instrumento de Deus para corrigir o povo de Israel, né? Porque Deus usa o homem para abençoar, para corrigir, não é assim? Às vezes nós queremos: Deus, vai lá e abençoa fulano de tal. É você que tem que abençoar, é você que tem que dar o abraço, é você que tem que cuidar, não é? Deus deixou para nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas. Deus deixou para nós darmos um abraço na pessoa que está necessitada, não é assim? E ainda a Bíblia diz para nós não sermos vagarosos no cuidado. Ou seja, não é: vou pensar, será que eu devo? Amanhã eu vou. Não. Se Deus te colocou alguma pessoa na cabeça para você ir lá fazer uma visita, ou para você cuidar daquela pessoa, ou para você ir lá ver o que está acontecendo com ela, não é para você esperar dias, não. É para você ir lá quando? Hoje. Você não pode ser vagaroso, você tem que ser rápido. Não pode deixar para amanhã o que Deus manda você fazer hoje, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os anjos de Deus, aí a sua natureza. Vamos conhecer um pouco mais. Os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Salmo 103 e o verso 20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder. Ou seja, os anjos são poderosos. Mas vocês lembram o que significa mesmo a palavra anjo? Anjo significa o quê? Mensageiro. Parabéns. Mensageiro, ou seja, eles são mensageiros poderosos. Nós podemos dizer que eles são mensageiros de Deus, têm todo o poder, mas eles agem segundo a nossa vontade? Não, segundo a vontade de Deus. Não adianta você falar: anjo, vai lá e faz tal coisa. De jeito nenhum. O anjo não vai te atender, não. O anjo não vai responder a sua oração. Até porque a nossa oração tem que ser feita a quem? A Jesus, diretamente a Ele, Nós não podemos orar, pedir para Maria, não podemos pedir para os anjos, não podemos pedir para os santos. Nós temos que pedir a Jesus. Jesus, ele deixou específico: tudo o que pedires em meu nome, crendo, farei. Se você estiver ligado no céu, vai ser feito, né? Não é isso? Amém? Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não diz assim: olha, sou um dos caminhos que levam a Deus. Eu sou o caminho. Ou seja, existe só um caminho que leva a Deus. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aquele
que foi lá, despiu a sua glória, deixou o seu esplendor, a sua glória de Deus, e veio aqui em forma de homem, 100% homem, sofreu, padeceu dores, sentiu na pele o que você sente, o que eu sinto, e morreu numa cruz, sem ter nunca pecado, para que pudesse pagar o preço de nós estarmos aqui. Então, por mais que os anjos sejam poderosos, eles não fazem a vontade dos homens. Eles são mensageiros exclusivos de Deus. De Deus. Então, não pense que você vai pedir alguma coisa ao anjinho da guarda, porque não tem anjinho da guarda que vai te responder, certo? Não adianta ter um pensamento aí que você tem um anjo da guarda, que está equivocado. Nós não temos anjo da guarda, e nós vamos ver que os anjos não procriam, portanto também não existe anjinho, né? Aquelas figuras daqueles bichinhos, né? Com asinha, cabelinho enroladinho, caracoladinho, os olhinhos, né? Verdes, azuisinhos, sei lá. Não tem isso. Anjos são seres espirituais poderosos, e nós vamos ver que eles não têm sexo, eles não procriam, são limitados, foram criados milhares de milhões de anjos, porém não procriam, tá? Os anjos na criação, eles estão acima dos seres humanos. Por quê? Primeiro, que eles são poderosos. Segundo, que eles são eternos. Não de princípio de dias, eles foram criados com a eternidade para viver. Ou seja, eles não existiam, Deus os criou eterno. Eles não passam pelo processo da morte que nós seres humanos passamos. Então eles são seres maiores, estão acima dos seres humanos. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e verso de número 11, nos diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, ou seja, são maiores do que nós, possuem mais poder do que nós, ou seja, nós somos um pouco inferiores aos anjos, tá? Mas vai chegar o momento que nós vamos também mudar sairmos desse status aqui inferior, e nós vamos também ter a condição de sermos como anjos de Deus, né? Jesus Cristo até faz uma comparação, e nós vamos ler depois. Não vou acelerar muito, não. Vamos passo a passo, né? Eles têm um status superior ao dos homens, além também de terem um conhecimento superior ao nosso. Salmo 8, versos 4 e 5 nos diz assim: que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite? Contudo, um pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Ou seja, então nós somos inferiores aos anjos, mas Deus se lembra de nós, e Deus nos ama ao ponto de enviar o seu filho à terra como homem para morrer por nós. Glória a Deus, né? Mesmo que sejamos um ser inferior, Deus nos ama, amém? E Ele nos criou assim. Segunda carta de Samuel, capítulo de número 14 e o verso 20 nos diz assim: para que eu virasse a forma desse negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é o meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Ou seja, esse homem aqui, Deus deu tanta sabedoria a ele quanto a de um anjo, né? Por isso que a Bíblia fala: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas, que não sabes. Ou seja, tem coisas que os anjos sabem que nós não sabemos. Mas os anjos não sabem tudo. Mas tem coisas que Deus não revelou nem para os anjos, nem para os homens, que está guardado. Agora, tem coisas que Deus já revelou para os anjos também, que pode revelar para nós. Tanto conhecimento que os anjos têm, que podem ser revelados para nós. Nós precisamos só de quê? De buscar na fonte. Nós precisamos de clamar ao Senhor, buscar sabedoria. E a palavra de Deus nos incentiva a isso. Quem não tem, peça, porque Ele dá de forma de contragotas. Ah, não, obrigado. Como que Deus dá? Deliberadamente, sem limite. Ou seja, se você pedir sabedoria, Ele te enche de sabedoria. E eu já expliquei para os irmãos a diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você quer ter conhecimento, você vai e adquire. Você pode ir numa boa universidade, fazer uma excelente universidade, você pode também comprar livros, você pode fazer mestrado, doutorado, você pode assistir vídeos na internet. Tudo isso vai trazer conhecimento. Agora, a sabedoria vem de onde? De Deus. E só em Deus você recebe sabedoria. Amém? Conhecimento você adquire aqui na terra. Você compra, você busca, você adquire. Certo? Estuda, você adquire conhecimento. Agora, sabedoria, coisas ocultas que só Deus pode revelar aos homens. Amém? Todavia, não são ilimitados, pois são criaturas e não conheciam os planos eternos de Deus. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, mesmo que esses seres sejam poderosos, sejam superiores aos homens, eles não conhecem todas as coisas. Existem coisas que estão ocultas em Deus. Você quer ver uma coisa que está oculta em Deus? Qual o dia da vinda de Jesus? Só Deus. Só Deus. Ok? Os anjos já estão lá na expectativa, como a igreja. A igreja está aqui na expectativa, esperando o dia da volta de Jesus. Amém? Nós estamos aqui aguardando. Vai chegar esse dia, nós não sabemos quando será, mas nós estamos aguardando. E há alguns que estão bem ansiosos, outros que estão dormindo, né? Mas está esperando a vinda do Senhor. Agora, os anjos também estão nessa mesma expectativa. Quando será que nós vamos ser convocados para, né, ir com Cristo, né, nas nuvens? Ok? Está tudo lá no céu preparado, meu irmão. E os anjos também estão esperando esse dia, porque os anjos também não sabem quando será, ok? Eles também não são oniscientes. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1 e verso 12. A eles foi revelado que não só para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Ou seja, os anjos anelam saber, mas não sabem. Está escondido em quem? No Espírito Santo. E o Espírito Santo revela a quem? Aos seus filhos aqui na terra. E os anjos anelavam saber. Que coisa. Por quê? Os anjos não precisam de redenção, irmãos. Quem precisa de redenção? Nós, os seres humanos. Os anjos não precisam de um redentor.
Então tem coisas que foram reveladas só a nós, e eles sabem agora, porque foram reveladas a nós, pelo Espírito Santo de Deus, certo? E eles queriam saber, mas não sabiam. Por quê? Porque eles não precisavam de ser remidos. O anjo, ele é um ser espiritual e não precisa de redenção. Tanto é que os anjos que caíram não tem volta. Porque não tem como redimir aqueles anjos. Não tem arrependimento para eles. Para nós, homens, nos foi facultado pela graça de Deus a redenção através de Jesus Cristo. Todo mundo sabe o que significa redenção aqui? Redentor? Todos sabem? Sabem? Vou explicar o que é redenção para você. Redenção, eu vou usar um termo aí que eu uso no dia a dia, né? Eu trabalho com automóveis, os irmãos sabem, e eu vejo o carro batido todo dia, né? Suponhamos aí que o pastor Luciano esteja na rua e bata no carro do irmão Marcinho e vire para o Marcinho e fala assim: olha, Marcinho, eu não tenho condição de te pagar, você me perdoa, eu não tenho seguro nem nada, e o Márcio também sem seguro do carro. E aí o Márcio, puxa vida, mas agora eu vou ficar no prejuízo, pastor Luciano, que coisa. Aí o Douglas vem lá e fala assim: não, Márcio, fique tranquilo, a dívida do Luciano agora é minha, eu vou pagar agora a sua despesa. Deu perca total? Quanto que valia seu carro? Ele vai lá, olha na tabela FIP, olha, valia 30 mil reais, 50 mil reais, está aqui o seu dinheiro. Ou seja, aquilo que o pastor Luciano não tinha condição de fazer, o irmão Douglas fez. Ou seja, ele pagou um preço que o pastor Luciano não tinha condição de pagar. Redimiu o pastor Luciano. Agora, a nossa conta diante de Deus, ela era impagável. E foi isso que Jesus fez. Veio e nos redimiu de todos os nossos pecados. Ele pagou uma conta impagável. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que foi rasgada a cédula. Aquilo que dizia assim, olha, que a sua conta era impagável, ela foi rasgada. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, pela redenção. Deus seja louvado, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eles recusam adoração. Ou seja, um anjo não é Deus. Ele não aceita adoração. Apocalipse 19:10, da semana passada que nós citamos, né, pastor? O senhor citou, pastor. E eu me lancei aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Imagine João, a hora que o anjo mostrou as coisas para ele, né, do Apocalipse. Como ele deve ter ficado maravilhado. E quando ele começou a ver tudo aquilo ali, ele pegou e não resistiu. Ele falou: vou adorar esse anjo aqui, né? O anjo pegou e falou: opa, espera aí, não faça isso não, eu sou teu conservo, eu sou igual a você, eu sou criatura, eu fui criado por Deus, eu não mereço nenhuma adoração não, adora somente a Deus, aleluia, glória a Deus. Ou seja, um anjo de Deus não aceita adoração, porque ele sabe, olha, eu sou criatura, eu também não sou digno de nada. Mesmo que eles tenham essa posição superior à nossa, eles também são criaturas. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo que mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque sou teu conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos quais guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, né? Mais uma referência aqui que o anjo não aceita adoração. Em vez de receber adoração, o que os anjos fazem lá no céu, irmãos? O que os anjos fazem lá?
Hã? Adoram. Vamos ler Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Aleluia. Ou seja, o anjo não quer adoração. O anjo de Deus não, né? O anjo de Deus, ele quer adorar, porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe o poder do seu Deus. Ele sabe o amor do seu Criador. Porque, irmãos, o amor de Deus é maravilhoso. Você acha que os anjos não sabem mais do que nós ainda, né, pastor Paulo? Não é isso? Será que os anjos não sabem mais do que nós ainda? Eles sabem disso. O amor de Deus é maravilhoso, né? Hebreus 1:6 diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, todos adoram a Deus e a Jesus Cristo. Apocalipse 5:11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, os anjos adoram a Deus, adoram o Cordeiro, né? Eles estão lá como adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos também são seres que não têm esse corpo que nós temos, né? Os anjos podem se tornar visíveis aos nossos olhos, porém, eles podem estar aqui e não ser visto. Por quê? Eles são seres espirituais. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Ou seja, o anjo pode estar te dando um livramento, não que seja o seu anjo da guarda, né? Não que seja o seu anjo da guarda, mas um anjo enviado por Deus, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe que você vai precisar do socorro, ele envia o anjo para te guardar, porém, você nem vê o anjo, né? Você não sabe, certo? Você não sabe quem é o anjo, como ele é, você não vê, mas ele pode estar aqui nesse momento, né, nos dando um livramento, e a gente nem o vê, né? E também eles podem se manifestar segundo a vontade de Deus. Vamos ler. Coloque na tela para mim, por favor. Opa, que a minha referência aqui sumiu. Mas podem manifestar na forma visível de acordo com a vontade de Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas 11:19. Ou seja, ali o anjo apareceu ao servo do Senhor e falou: olha, eu sou o Gabriel, deu até o nome, eu sou o Gabriel. Lembrando que nós vimos que praticamente só tem dois nomes, só tem dois nomes na Bíblia de anjos: Gabriel e Miguel. Viu, irmãos? Depois aí, quando vai falar na tradição judaica ou nos livros aí de história, né, da humanidade, que nós temos Flávio José, que é um historiador reconhecido, ele cita outros nomes, não é bíblico. Então nós não citamos esses nomes e nem podemos afirmar que realmente seja, ok? Mas aqui o anjo, a palavra de Deus nos diz: olha, eu sou Gabriel, que assisto, viu? Era um assessor direto de Deus.
Assisto diante lá de Deus, ó, tô lá do lado de Deus. E ele me mandou te trazer essas boas novas. Amém? Ou seja, ali ele apareceu de forma visível, ok? Por eles não terem corpo físico, eles terem um corpo espiritual, eles não precisam de passar pela parede, abrir a porta, né? Eles não precisam de abrir a porta, perdão, ele pode passar pela parede. A velocidade deles que eles se locomovem também não é a mesma nossa. Eles não são presos a limites de tempo e espaço, né? Ou seja, né, para a gente se locomover, a gente precisa de ou andar ou pegar um carro. Ele não, o anjo, ele vai numa velocidade, daqui ele sai do trono de Deus, já está aqui na terra. Não sabemos nem qual a distância que ele percorre por metros segundos, né? Quantos metros por segundos aí. Não precisa de abrir a porta. Se você tentar passar naquela porta de vidro, né? Muitas das vezes a gente vai em algum lugar, a porta não está sinalizada, né? E às vezes a pessoa vai lá, eu já vi isso, e tumba, a pessoa bate na porta. O anjo passa pela porta, passa pelo concreto, passa pelo um bunker de proteção aí nuclear, o que for aí, ele passa, né? Eles são seres morais, tá? Hebreus 1:14 nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, esses espíritos estão ao dispor de Deus para ajudar a igreja aqui na terra, para socorrer os filhos de Deus aqui na terra. Também, toda vez que nós vemos falar sobre Miguel é o príncipe de Israel. Ou seja, Miguel é o anjo exclusivo de Israel. Toda vez que você vê falar, ele está indo em direção ao socorro do povo de Deus lá em Israel, né? O povo israelita, ok? Suas aparições em forma humana são aparência assumida ocasionalmente em forma angelofânica, ou seja, anjo em forma de homem. Não quer dizer que o anjo tem aquela forma, mas, ou seja, ele aparenta na forma humana. Para quê? Para que as pessoas os vejam, e muitas das vezes não são nem reconhecidos, e nós vamos ver isso. Nós temos o caso na Bíblia que os anjos foram a Sodoma e Gomorra, e a Bíblia nos fala que os homens de Sodoma e Gomorra viram eles como homens naturais. E a Bíblia fala que pela dimensão da depravação moral lá, eles intentaram contra a vida dos anjos, né, que estavam ali na casa de Ló. E Ló também não sabiam que eram anjos até aquele momento. Ele achava que estava recepcionando dois homens que estavam vindo de uma terra distante. E ele, então, quando a Bíblia fala que ele prostra o rosto, se inclina ali, não é inclinação em adoração, viu, irmãos? No caso de Ló ali, não é uma saudação de tipo assim, de reverência a Deus, não. Ali ele estava se inclinando como uma saudação daquele povo. Eles se inclinavam para, né, como os japoneses, não é isso, Douglas? Eles lá, os japoneses têm esse costume de se inclinar como uma reverência a um amigo, uma pessoa, um cumprimento. Então não é um se prostrar ali em adoração, viu? Era um cumprimento, era uma forma de se cumprimentar daquele povo, ok? Então a Bíblia nos revela sobre esses anjos que foram lá, e eles foram vistos na forma de homens, tá? Hebreus 13:2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A Bíblia fala alguns, não foi só o caso de Ló, não. Outras pessoas também recepcionaram anjos na sua casa sem saber. Hoje é tão difícil a gente receber alguém em casa, né? A gente
levar alguém para casa, né? No mundo que nós vivemos com tanta... a gente não sabe quem são as pessoas, né? Mas nós precisamos de pedir a Deus um dom muito importante para a igreja, chamado dom de discernimento, irmãos. Porque às vezes nós desconfiamos de todo mundo, e aí nós nivelamos todo mundo no mesmo patamar, né? E deixamos de receber em nossas casas até mesmo um anjo de Deus. Não é isso? Por quê? Porque nós desconfiamos de todo mundo hoje. É difícil, eu sei que é difícil, mas nós precisamos de ter o dom de discernimento. Por quê? Porque se nós precisarmos de recepcionar alguém na nossa casa, nós teremos condição de saber se aquela pessoa é enviada por Deus ou não. Não é isso? Nós já tivemos um caso aqui muito bonito da irmã Tilza, né, pastor? Que recepcionou aqui um casal, ficou na casa dela, e o filho dele estava estudando aqui no Mackenzie. E ele veio aqui, bater aqui na porta da igreja, presbiterianos, vieram aqui atrás de arrumar um lugar para alugar. E a irmã Tilza recepcionou eles lá na casa dela, né? E às vezes a gente perde essas oportunidades, porque nós nivelamos todo mundo no mesmo patamar e falamos, peraí, não vou colocar qualquer um dentro de casa, não. Nós precisamos, Senhor, nos dê sabedoria, Deus. Nos dê, Senhor, os dons espirituais, dons de discernimento de espírito, porque aí você não vai ser enganado por ninguém. Amém? Glória a Deus. Existem grandes multidões de anjos no céu. No versículo que nós lemos, nós vimos milhares de milhões de milhões, não é isso? E o outro versículo aqui, a outra referência, 21, existe grande multidões de anjos no céu, mas chegasse ao Monte Sião, e à cidade de Deus vivo, e a Jerusalém celestiais, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12 e 22. Ou seja, Deus criou uma quantidade que nós não podemos determinar de anjos para ser o seu exército. Irmãos, quando nós olhamos para a criação normal que nós conseguimos enxergar, nós já vemos que o ser humano é uma pontinha de nada, né? E agora imagine aquilo que nós não vemos. E ainda tem as coisas sobrenaturais aí que nós não enxergamos com os olhos naturais. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, né? Como Ele é poderoso. Apocalipse 5:11 também diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Amém? Glória a Deus. Agora, nomes dos anjos, apenas dois: Gabriel e Miguel. Referência, Lucas 1:26 nos diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus à cidade da Galileia, chamada Nazaré. Lucas 1:26. Então, Gabriel é enviado à cidade de Nazaré. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas o disse: o Senhor te repreenda. Judas, único capítulo, e o verso 9. Ou seja, aqui nós temos também a segunda referência de um nome do anjo. Daniel 8:16 nos diz assim: e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, mais uma vez no Antigo Testamento, falando sobre o nome de Gabriel. Daniel 9:21. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Daniel 9:21. Aqui também alguém pode achar que ele veio voando com asas. Também se voa sem asa. O anjo não precisa de ter asa para voar, né?
Então, quando nós vemos também os anjos com asa, a qual a Bíblia fala lá também em Isaías, não quer dizer que os anjos sejam assim. Foi uma forma angelofônica para que os homens também pudessem entender a respeito da santidade de Deus, né? Que com duas asas eles cobriam o rosto. Por quê? Para não verem a glória de Deus, dizendo, ou seja, o que está diante de nós é santo, né? Daniel 10:13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Tá vendo porque a semana passada nós falamos que pode ser que haja outros da mesma posição de Miguel? Porque a Bíblia diz o quê? Um dos primeiros príncipes. Mas a Bíblia não fala se tem outros, certo? Nem fala o nome dos outros. Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Miguel veio ao encontro do anjo para trazer a resposta a Daniel. Daniel 10:21 também nos diz assim: mas eu te declarei que o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, Miguel, esse anjo poderoso de Deus, é um príncipe que ajuda diretamente a Israel, ok? Os anjos são eternos, eles não são sujeitos à morte. Lucas 20:36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, aqueles que são como anjos não morrem mais. Ou seja, os anjos não morrem. Amém? Então eles são seres criados, poderosos, são enviados como mensageiros para cuidar da igreja, para cuidar do povo de Israel. Porém, eles são limitados em força, também não são oniscientes, não são onipresentes, não têm nenhum dos atributos divinos. Eles são criaturas. Eu vou ter que encerrar. Não são. Né? Não são imagem nem semelhança de Deus. Amém? Alguma dúvida dos irmãos? Não? As horas voaram aqui, irmãos. Eu tenho muita coisa aqui ainda, teria muita coisa para falar, mas vamos ter que encerrar, porque as horas já se foram. Então, irmãos, tenham essa consciência de que anjos não devem ser adorados, de que anjos são espíritos ministradores enviados pelo Pai para nos guardar, para abençoar a igreja, para trazer conforto, para trazer palavras de boas novas. Porém, são seres criados e limitados assim como nós somos. Amém? E uma última coisa que eu vou falar rapidamente, vou até pular aqui todos os slides só para a gente citar o versículo e vamos ver o que Jesus disse a respeito de como vai ser lá no céu, e fala o que os anjos são. Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Para nós concluirmos, Marcos 12:25. Ou seja, anjo não tem aparelho reprodutor. Anjos, eles foram criados uma quantidade que nós vimos que é gigantesca, enorme. Porém, anjos não se reproduzem. E quando nós estivermos lá no céu, também nós não vamos nos casar lá no céu. Nós seremos como anjos de Deus. Tudo aquilo que o anjo sabe, nós saberemos. Tudo aquilo que o anjo faz, nós faremos. Tudo aquilo que é possível a um anjo, nós
a nós será possível também, certo? Porém, não haverá casamento como alguns ensinam, algumas igrejas ensinam, que você se casa para a eternidade lá também. Não existe isso. Lá no céu não haverá casamento, não haverá reprodução. Por que existe casamento aqui na terra? Para que se cumpra a ordem de Deus. Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Vocês têm que ser fecundos. Ou seja, para que não se haja a extinção do ser humano, o ser humano precisa de reproduzir. Porque o ser humano morre. Agora os anjos não morrem. Então o anjo não precisa de reproduzir. Ok? Que Deus abençoe os irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por termos refletido, ó Deus, a respeito da tua criação, a respeito dos anjos, por entendermos, ó Pai, que não temos anjo da guarda, mas que os teus anjos, ó Pai, acampam verdadeiramente ao redor daqueles que o temem, os livra, que os teus anjos, ó Pai, são mensageiros que estão, ó Pai, ao teu dispor, que estão te adorando, te louvando, que nos dão também, ó Deus, esse exemplo lindo de adoração, ó Pai, que nós possamos compreender essas coisas e termos elas gravadas em nossa mente e em nosso coração. E sabermos, ó Deus, que só Tu merece toda a honra, louvor e glória, Pai. Que se um anjo nos aparecer, ó Deus, ensinando outra palavra que não seja a Tua palavra, que nós sejamos prontos para repreender esse anjo. E que esse anjo, ó Deus, mesmo que de luz, saia das nossas mentes, da nossa visão, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e por fé te agradecemos. Amém.